Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu vim dizer uma coisa aqui pra você. Eu sei que o período, né, que todas as cidades, na verdade, estão entrando no tal do lockdown, né? Que as pessoas têm que ficar dentro de casa, as pessoas têm que se guardar mais. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Não é essa situação que pode manter você distante do Senhor. Graças a Deus que para nós falarmos com Deus, a gente não precisa estar de máscara, né? A gente não precisa ir em um lugar específico, né? Como antigamente, que os homens, eles, quando dava de ano a ano, eles iam para um tabernáculo, eles iam para um lugar onde eles iam oferecer as ofertas, os pedidos deles. Graças a Deus, isso não é mais, né? Isso não acontece mais. Hoje você tá aqui, você já pode falar com Deus. Glória a Deus, aleluia. O véu do templo se rasgou. Deus abriu essa oportunidade para cada um de nós. Hoje você fala com Deus em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer momento. E isso é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para você? Que você não venha deixar de ter intimidade com Deus por causa das situações que estão acontecendo. Ah, Nete, mas eu não me sinto tão próximo de Deus quando eu não vou para a igreja, né? Eu tenho que ir para a igreja para me sentir próximo de Deus. Não, gente. Nós adora a Deus aonde quer que a gente esteja. A gente pode adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. Não importa o lugar, tá? A palavra de Deus fala que quando Jonas ele foi engolido pela baleia, né? A gente fala baleia, mas foi um grande peixe, né? Quando ele foi engolido, lá no ventre do grande peixe, ele falou com Deus. Fala que Daniel, quando ele estava na cova dos leões, ele e os leões ali, ele falou com Deus, né? E Paulo e Silas na prisão ali falou com Deus. Então, não importa o lugar, aonde quer que a gente esteja, a gente tem a oportunidade, a gente tem a chance de falar com Deus. Então, não coloque obstáculo para você se aproximar de Deus, para você falar com Deus, para você ter intimidade com Deus. É muito importante. O homem que ele não tem intimidade com Deus, ele é um homem muito falho. O homem que ele não busca ter intimidade com Deus, ele é um homem que ele precisa de uma luz na vida, né? Quando eu falo homem, eu tô falando homem, mulher, criança, tudo, tá? Então não perca essa oportunidade, porque os tempos não são bons, né? Mas a gente sabe que por este tempo realmente não tá fácil, é que a gente precisa ainda mais buscar a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Êxodo, né? Que todas as vezes que o povo pecava contra Deus, Deus o castigava para que eles reconhecessem que ali era a mão de Deus que estava castigando eles e eles se voltassem para Deus. E glória a Deus, o povo se arrependia e voltava para o Senhor. E o Senhor, pela misericórdia e pelo amor dele, como ele tem tido por nós até hoje, né? Ele tem tido amor por cada um de nós. Por isso que eu estou aqui, você está aí, por causa da misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, né? Elas são para sempre. E aí, você está aí, você pode tá passando, né, por uma situação complicada, uma situação difícil, que você não olha uma luz no final do túnel. Mas eu quero te dizer que Deus, ele abre porta. Ele abre porta que ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O único que pode fechar é ele mesmo, tá? E você, quando pede algo para Deus, Deus, ele pode tomar esse algo que ele deu, né? Quando você não honra com a sua palavra, ele pode tomar o que ele deu, tá? Então, não perca a oportunidade, aproveite esse tempo que agora muita gente vai estar em casa. Eu sei que essa preocupação é muito grande, muita gente pensa assim, ficar em casa sem estar trabalhando, sem estar pegando dinheiro, como que se vai ficar? Eu não estou dizendo que é fácil, né? Até mesmo para mim, eu tenho meu salão está parado já há muito tempo, né? E eu vivo pela misericórdia do Senhor e eu vivo pela graça de Deus, para você ter mais ou menos um entendimento sobre isso. Quem me segue nas minhas redes sociais sabe mais ou menos um pouco da minha vida, que lá eu mostro muita coisa.
E eu vou dizer para vocês, eu tenho vivido através de milagres, eu tenho vivido por causa dos milagres, entendeu? De Deus. E isso, as situações, as tribulações, elas não me fizeram... Gente, esse barulho é a minha filha ouvindo o vídeo ali. Beth, baixa um pouquinho, Beth. Sim. As situações difíceis, as tribulações difíceis, elas não me afastaram de Deus. Não, elas não me afastaram de Deus. E eu poderia dizer assim mesmo, por causa da situação difícil, eu vou murmurar contra Deus. Jamais, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que, quando eu aceitei a Jesus, eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos na minha vida. E quem disse para mim que seria fácil? Quem foi que falou para você que seria fácil? Quem foi que mentiu para você? Tá? Porque a palavra de Deus, ela não fala que ia ser fácil as coisas pra gente, não. Então, tem tempo de bonança e tem tempo de dificuldade. A palavra de Deus diz que o povo de Israel teve tempo de fome, teve tempo de seca, teve o tempo de escassez e teve o tempo de bonança, né? Teve o tempo onde transbordaram as bênçãos. Mas tem o tempo de dificuldade. Importa que eu e você não venhamos deixar de adorar a Deus, não venhamos deixar de buscar a Deus, de falar com Deus, de estar em comunhão com Deus, tá? Porque a palavra de Deus diz também que nem só do pão, né? Não só do pão viverá o homem. Quando fala o pão, tá falando do pão material, do alimento material, mas de toda a palavra de Deus. Por quê? Porque através da palavra é que a gente aumenta a nossa fé. A gente olha, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de testemunho, né? Então, através da palavra de Deus, eu conheço mais a Deus. Através da palavra do Senhor, eu também conheço o Senhor e eu conheço os planos e as promessas que Ele tem para mim. E o Senhor, Ele é fiel. A palavra nos fala que Deus, Ele não é o homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. E o que Ele prometeu para você, segura, tá? Segura firme na promessa e vai seguindo o caminho certo, o caminho reto. Davi, ele já dizia, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, guarda a palavra do Senhor para que você não venha pecar. Qual é esse tipo de pecado? Murmurar, olhar para trás. Quantos, né? Quantos de nós... Eu posso dizer que até eu mesmo, em tempos de dificuldade, no começo da minha fé, tinha vezes que eu me lembrava das coisas passadas. Porque até o próprio Satanás, ele traz na mente da gente as coisas passadas. Você para agora, né, e pensa, há um tempo atrás, eu estava curtindo a vida, né? Eu tô falando você. Eu estava curtindo a vida, eu estava numa praia, eu estava com amiga, eu estava em carro bom, eu estava com empresa... E agora que eu sou crente, começou essa situação dessa pandemia, Deus não arranca essa pandemia do meio da gente, não arranca esse vírus, estou passando dificuldade. E aí você começa a olhar para trás e começa a reclamar. Mas a palavra de Deus diz que tudo que acontece na vida do servo de Deus é para o bem deste servo. É para o bem de cada um de nós, entendeu? Então... conversa com Deus, tá? Fala com Deus, pede para Deus falar com você, né? E não se cale, vai buscando a Deus. Senhor, fala comigo, usa um vaso, usa um dos teus filhos, das tuas filhas, e fala comigo, não me deixa sem resposta, me ajuda, me dá fortaleza, me sustenta em tuas mãos para que eu não venha fraquejar. Se você olhou para trás, sentiu vontade de voltar atrás, peça perdão, tá? Porque eu tenho certeza que Deus, ele tem coisas maiores para você, ele tem coisas maravilhosas para você. Você já parou para pensar se Jacó, quando estava fugindo do irmão dele, Esaú, né? Já pensou se ele, quando ele estava fugindo, se ele decidisse voltar? Ele, não, eu não vou para casa do meu tio e eu vou voltar para minha casa, né? E vou enfrentar o meu irmão. Você já pensou?
Mas não, Jacó decidiu seguir a caminhada, prosseguir, ir para frente, não sabendo o que esperava ele, né? Mas ele continuou, e a Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos para conseguir a esposa. Depois ele foi enganado e ele trabalhou mais 7 anos para conseguir a mulher que ele queria. Mas quando ele estava ali, Deus não deixou de abençoar ele. Quando chegou o tempo determinado dele sair da casa do tio dele, ele tinha mais bens, ele foi mais abençoado do que o tio dele. Ele tinha servos, servas, ele tinha filhos, ele tinha esposa, ele tinha bens materiais, ele tinha bênçãos espirituais também. E Deus não deixou de abençoar Jacó, mas a posição que Jacó tomou, né? Ela foi algo determinante na vida de Jacó. Quando Jacó não olhou para trás, não quis voltar, né? Mas ele quis prosseguir, ele quis continuar a caminhada. E isso é maravilhoso. Então o que eu quero dizer para você, prossiga, não olhe para trás, tá? Acredita no que Deus tem para você, tem para sua vida. Confia no Senhor, espera que a porta vai abrir, a oportunidade vai aparecer. Fique no lugar da bênção, fique no lugar que Deus vai te colocar. Floresça neste lugar. Nesse lugar tu não vai morrer não, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.